Muito bem, pastor. Entrando no tópico 2 de nossa lição, que vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio, nós temos aí dois aspectos que são abordados pelo comentador da lição. O primeiro diz respeito ao aspecto legal do divórcio e o segundo diz respeito ao aspecto moral. No que diz respeito ao aspecto legal, antes de começar a comentar propriamente o que está descrito na nossa lição, é interessante frisarmos que não podemos nos utilizar, e nunca foi justificativa para isso, de aspectos legais, seja de uma sociedade como a brasileira, ou aspectos vinculados a princípios bíblicos. Não podemos usar isso como justificativa para maltratar o cônjuge e naquela esperança de que ele tenha aquela consciência de que não pode se divorciar e ainda diante de maus tratos ele vai permanecer por conta de uma consciência, por conta de um medo de um julgamento divino, algo nesse sentido. Não, o casamento ele precisa ser tratado com seriedade e o amor é o que tem que estar sempre presente na vida de ambos para que possa crescer e frutificar para a glória de Deus. Dizendo especificamente em relação à nação brasileira, a questão do divórcio na atualidade é muito fácil de se dissolver um casamento. É lógico que ainda continua sendo mais fácil se casar do que dissolver. Por mais que tenham algumas facilidades na dissolução, ainda existem alguns trâmites que precisam ser seguidos. Há algumas situações de divórcio que necessariamente precisa passar pelo crivo do judiciário. Tem outras situações, e nós não vamos adentrar aqui porque não é o objeto da discussão da lição, mas só para nós compreendermos, tem outras que é possível a dissolução do casamento simplesmente indo no cartório, assim como foi quando da união das pessoas envolvidas no casamento. Mas nós precisamos ter clareza que esta facilidade também não pode servir como justificativa para comportamentos daqueles que estão inseridos no reino de Deus, a igreja de Cristo. Por mais que tentam se normalizar, e eu gostaria de colocar uma grande aspas aqui, por mais que se tentam normalizar, e também colocando aspas, por mais que esteja normal o divórcio, conforme o dado que trouxemos no início da lição, só no ano de 2021, 80.573 divórcios no Brasil, por mais que aparente normal, isto não pode ser normalizado, tido como normal nos comportamentos daqueles que integram o reino de Deus. Não é um comportamento desejado por Deus para a sua igreja. A dissolução não é. Precisa sempre ser tratada como a exceção. Nós temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado com um ponto que é o cuidado com a legalidade e a legitimidade. Uma coisa é ser legítimo, outra coisa diferente é ser legal. Do ponto de vista legal, você pode fazer e você não vai sofrer nenhuma sanção do Estado. O Estado brasileiro é conhecido por ser laico, por mais que não seja laicista, mas é conhecido por ser laico. Então, na dissolução de um casamento, você não vai sofrer nenhuma sanção por conta dessa dissolução. Não existe nenhuma lei hoje que vai incriminar alguém que pretenda se divorciar. Mas não é porque não exista nenhuma lei, uma lei laica, uma lei de um Estado-nação, não é porque não exista, é que Deus aderiu a este mesmo pensamento. Deus continua sendo o mesmo e o propósito para o casamento continua sendo o mesmo. E aí eu e você, meu querido irmão, nós vivemos esse dilema e o grande desafio é, ainda que exista a facilidade, a gente se apegue a Cristo e decida por viver os princípios de Cristo. Uma lição desta é um chamamento para mim e para você, para que nós possamos viver nesta área, a área relacionada ao casamento, viver os princípios de Cristo, ainda que olhemos para o mundo e o mundo nos oferte outras possibilidades e nos diga que não tem nenhum problema e inclusive há um amparo legal para isso. O desafio é fortificar o nosso casamento, fortificar os laços em amor, em compreensão mútua um para com o outro e levar o princípio adiante até o fim, até que a morte nos separe, conforme nos traz as Santas Escrituras. Muito bem proposto, não são poucas as vezes que o Estado, aqueles que elaboram leis, aqueles que regem uma nação através dos seus regulamentos, eles quiseram legalizar
aquilo que as Escrituras declaram que era ilegal, eles quiseram trazer como legal. Então nós temos um texto, e é importante eu destacar, antes de adentrar aqui no divórcio no seu aspecto moral, lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 4, versículo de número 19, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Aqui Pedro e João estavam respondendo a autoridades que estavam questionando-os acerca de posturas, acerca daquilo que eles tinham recebido do próprio Senhor Jesus, que era testemunhar das maravilhas do Senhor, do Evangelho, e eles responderam assim: julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E daí para frente vocês vão ver que o conselho, aquelas pessoas que estavam responsáveis ali como autoridades, ditando o que era legal, o que era ilegal, o que era moral, o que era imoral, diante da lei dos homens, é claro, mas aí quando contraria as leis de Deus, é melhor obedecer a Deus. Mesmo sob ameaça, eles continuaram desenvolvendo o trabalho que o Senhor e o propósito que o Senhor estabeleceu para que eles desenvolvessem, e foram muito bem sucedidos. O divórcio no seu aspecto moral, no segundo subtópico aqui, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber o seu aspecto moral. Para um crente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento, para um descrente, na verdade. E aí ele cita Deuteronômio 24, do 1 ao 4, onde está sendo praticada por causa da dureza, já comentamos isso, do coração, dos homens em especial, de deixar a mulher de lado por qualquer coisa ou razão que estava vendo nela. Porque se Moisés não tivesse liberado para dar cartas de divórcio, essas mulheres ficavam, além de ficarem ali, sem poderem contrair outro casamento, ficariam muito desamparadas, sofrendo muito, e é por isso que Moisés permitiu ou estabeleceu a legalização naquela época. E aí Jesus vem trazendo esse princípio, porque o que garante para nós que servimos a Deus o que é moral ou imoral são as Escrituras Sagradas. E bem em Mateus capítulo de número 19, versículo 4 a 6, Jesus vai estabelecer justamente o ideal que Deus estabeleceu quando criou o matrimônio lá no Éden, que é: deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, ambos serão uma só carne, e o que Deus ajuntou não separa o homem. Então aqui o comentador foi muito feliz, que ele usa aí aquilo que todo mundo conhece, e eu quero ler, diz assim, trocar a esposa por uma mais nova, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo, e que contam com um amparo legal do Estado. Hoje está fácil se desvencilhar, é só lá dar entrada no divórcio e se separar. Contudo, nós como crente, você que crê que Deus é o Criador e o legislador de todas as coisas, nós devemos perguntar: o que a Bíblia diz? Isso é moral? Isso é o ideal divino para o relacionamento conjugal? Então, no caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. E lá em Malaquias, Deus combate isso e diz que ele é contrário à prática que ele odeia o divórcio, né? Então nós precisamos perceber que quando existe, e existem várias ilustrações que nós poderíamos usar, um divórcio é como se existisse a tentativa de separar dois materiais, seja duas folhas, seja dois materiais que são colados, soldados, e qualquer tentativa de se desvencilhar um do outro através de uma
quebra, através de um rompimento, uma ruptura, ele causa danos, transtornos, e quando existem mais pessoas envolvidas como os filhos, causa um desastre enorme, porque Deus projetou a família para que a família viva, e dentro desse ambiente familiar, onde marido e mulher, onde aqueles que decidiram viver os propósitos juntos, conquistarem, viverem a família, prometem, fazem uma aliança, eles devam permanecer e criar os seus filhos dentro dessa estrutura. Há um preço muito alto para ser pago. Aqueles que arriscam desobedecer a palavra do Senhor, forçosamente terminam machucados. Então nós precisamos atentar para a moralidade que Deus estabeleceu, que a Bíblia declara para o relacionamento matrimonial, e ser totalmente contrário, independente se a autoridade A, independente se a autoridade B, se o mais nível escalão de legisladores estão legalizando tais práticas referente ao divórcio. É por isso que a Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. E assim como Deus me usa o professor Fábio para expressar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, assim também o adversário usa pessoas com argumentos, com baseado em várias situações, para legalizar aquilo que é ilegal diante de Deus, para tornar algo normal, aquilo que nunca deveria nem ser citado em um contexto familiar, tá bom? Então atentemos para isso e sirvamos a Deus, e atentemos para a palavra do Senhor, que com certeza nós iremos ser abençoados em nossos relacionamentos. Nós vamos tratar no próximo tópico sobre a prática ou o divórcio e a prática pastoral. Então, para quem divorciou, e agora? Porque tem muitas pessoas vivendo aí com medo, totalmente apavorada, muitos até colocando em xeque a questão da sua salvação, porque infelizmente sucumbiram no divórcio. Então, no próximo ponto, nós já vamos chamar o intervalo, e aí no próximo ponto nós voltamos com o professor Fábio, e aí nós também comentando esse tópico também muito importante.